O Acordo de Bretton Woods foi celebrado em 1944, a partir de um conjunto prévio de 2 ou 3 anos de negociações, inicialmente entre Reino Unido e Estados Unidos, posteriormente agregando outros países, mas países que estavam juntos na luta contra o nazifascismo. Portanto, não participaram dessas discussões e não tampouco da implementação, do planejamento e implementação desse novo ordenamento, a Alemanha, a Itália e todos os demais países, o Japão, associados ao eixo que acabou por perder a guerra. Com o Acordo de Bretton Woods, que nós vamos detalhar lá no ponto 6 da nossa disciplina, nós temos um novo ordenamento, né, para as finanças internacionais, a começar pelo fato que vão ser criadas instituições oficiais multilaterais como o Fundo Monetário Internacional para prover empréstimos de curto prazo, particularmente para aqueles países com déficits em transações correntes. A ideia era evitar que esses países desvalorizassem as suas moedas, e o Banco Mundial, que vai ser uma fonte de financiamento para a reconstrução. Não a principal logo na sequência será exatamente o Plano Marshall, uma iniciativa bilateral dos Estados Unidos com os seus aliados estratégicos. A ideia central do Acordo de Bretton Woods era estabilizar as taxas de câmbio e evitar o que se percebia como de negativo no padrão ouro, que é forçar os países deficitários a ajustes deflacionários. Isso, por sua vez, depois de 29, foi extremamente complicado. Por quê? Porque os países reagiam aos choques externos fechando as suas economias. Os estrategistas estadunidenses queriam exatamente uma economia global aberta. Por isso, estabilizar a taxa de câmbio e criar mecanismos compensatórios de financiamento de forma oficial e multilateral por meio do Fundo Monetário. Com esse acordo cambial, os países fixavam o valor das suas moedas frente ao dólar estadunidense. A ideia do acordo do FMI era ter uma estrutura mais flexível do que o não sistema no sentido de não haver uma institucionalidade formal para o padrão ouro. Então a ideia é que os governos pudessem buscar objetivos domésticos, o pleno emprego, sem sacrificar os resultados externos, ou melhor, que pudessem administrar os resultados externos sem sacrificar os objetivos domésticos de política econômica, tendo de abandonar as taxas de câmbio fixa. Não à toa que uma outra característica desse momento é a introdução de controles de capitais. Desde o primeiro momento que nós começamos a tratar disso, no ponto 4 da disciplina, e ainda no ponto 5, no seu início, falávamos dos dilemas de política econômica e economias abertas, ou do trilema de Mandel, a dificuldade de combinar câmbio fixo, autonomia da política monetária e livre mobilidade de capitais. Alguma coisa há que se sacrificar. Nesse momento histórico, a livre mobilidade de capitais passa a ser o objeto a ser, o instrumento ou a estratégia a ser sacrificada. O financiamento do FMI era importante, era um mecanismo que dava um alívio para os países, não seriam obrigados a desvalorizar as suas moedas para recuperar o equilíbrio externo ou a frear abruptamente o seu nível de atividades. E também havia a possibilidade de ajustes das taxas de câmbio sob a aprovação do Fundo Monetário. De novo, os detalhes nós vamos ver no ponto 6. Os estrategistas estadunidenses, nesse momento, os Estados Unidos realmente estão numa situação de muita distância econômica, política e militar dos demais países. Eles desejavam essa ordem liberal aberta, internacional, a despeito da Guerra Fria. Então nós estamos falando, no primeiro momento, na esfera dos países do lado capitalista, do lado ocidental, entre aspas, porque nós vamos ter uma frente oriental, Japão, Coreia do Sul e outros países daquela região. A ideia é que esses países se comprometessem a manter suas moedas conversíveis. O que significa isso? Que essas moedas pudessem ser trocadas livremente por outras moedas, particularmente pelo dólar estadunidense, com vistas ao quê? A garantir que essas moedas pudessem ser utilizadas para comprar dólares e, portanto, produtos nos Estados Unidos. O grande problema, como nós vamos detalhar no ponto 6, é que por uma boa parte do final dos anos 40 e dos anos 50, havia escassez de dólares. Os países tinham que fixar as suas moedas com respeito ao dólar estadunidense, mas não possuíam dólares estadunidenses suficientes, nem capacidade para exportar mais do que importar bens e serviços para os Estados Unidos. Por isso foi fundamental o aporte de recursos diretos dos Estados Unidos, que contribuíram para a reconstrução daquelas nações mais atingidas
pela guerra, né, que tiveram sua infraestrutura destruída, suas cidades destruídas, suas fábricas destruídas, e que assumiram o compromisso de fixar suas moedas ao dólar e manter suas moedas conversíveis. Esse segundo objetivo só foi realmente atingido lá no final dos anos 50 para boa parte dos países avançados. Por outro lado, fixar o valor ao dólar, num primeiro momento, os países foram obrigados, no final dos anos 40, a desvalorizar as suas moedas diante da paridade pré-acordada lá em 44 e a partir de 46 com a implementação do fundo. Notem que o acordo do FMI exigia a conversibilidade, a liberdade de pagamento somente para aquilo que está na conta corrente. Comércio internacional, serviços e pagamentos de rendas. Os países poderiam e podem até hoje, pelos artigos que constituem o Fundo Monetário Internacional, colocar requisitos sobre a movimentação de capitais para entradas e saídas, vale dizer, controle sobre os movimentos de capitais. Não há nada que impeça os países que são membros do Fundo Monetário Internacional de adotarem controles de capitais. Portanto, nos primeiros anos de funcionamento do FMI, por meio do acordo de Bretton Woods, a escassez de dólares era brutal. Como é que eu posso gerar dólares se eu não sou os Estados Unidos, não é a minha moeda? Eu só consigo exportando mais bens e serviços do que eu importo ou atraindo financiamentos, investimentos, mais do que esses recursos estejam saindo da minha economia, né, por meio da conta capital e financeira. Agora, como é que países como França, Inglaterra ou Alemanha, derrotada e destruída, iriam conseguir gerar superávites comerciais frente aos Estados Unidos? Então, era quase que uma inequação, era impossível garantir a fixação das moedas destes países frente ao dólar estadunidense e, na sequência, a conversibilidade, a liberdade de troca entre estas moedas. Num contexto em que a Guerra Fria vai se manifestando, os Estados Unidos vão acabar adotando uma estratégia de jogar mais dinheiro nos seus aliados diretamente, não por meio das instituições multilaterais, né, através do Plano Marshall. No ponto 6, nós vamos lembrar que nos debates que antecederam o acordo de Bretton Woods, o Keynes vislumbrava uma necessidade de recursos bem maiores do que aquelas que efetivamente foram aportadas. Também lembrando que a Inglaterra era um país frágil nesse momento, no sentido do desgaste pelo esforço de guerra, né, e pelas dificuldades tremendas que a sua economia já sofria, iria sofrer na saída da guerra, né, por necessidade de financiamento e de apoio externo. O Plano Marshall, né, recursos a fundo perdido do governo dos Estados Unidos para recuperar a infraestrutura europeia e de outros aliados na Ásia, particularmente o Japão, também Coreia do Sul, né, ajudou a conter a escassez de dólares e todo esse papel dos Estados Unidos como polícia internacional, as bases militares dos Estados Unidos, o rearmamento no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Cabe lembrar também que a partir do final dos anos 50, ao longo dos anos 60, com as moedas dos principais países europeus sendo conversíveis e com a abertura gradual de algumas possibilidades de mobilidade de capital privado, países que tinham déficits em conta corrente eram sujeitos a ataques especulativos, até porque eles tinham a liberdade para, diante de um desequilíbrio fundamental, algo que nunca foi definido com clareza, pedir pela desvalorização de suas moedas, e muitos assim o fizeram. Da mesma forma, países que tinham superávites estavam, digamos, com pressões inflacionárias e claramente com excessos de superávites, corriam o risco de valorização. Então, no setor privado, né, os investidores observavam a situação dessas nações e, em muitos momentos, apostavam favoravelmente a uma moeda ou contrariamente a uma moeda. Esses movimentos acentuavam os problemas. Se eu aposto negativamente a uma moeda que está por se desvalorizar, as reservas do seu Banco Central começam a se exaurir e isso produz uma crise cambial. Se eu aposto no sentido de favorecer a valorização de uma moeda, as entradas de capital começam a aumentar e isso acaba forçando as autoridades monetárias a permitir uma valorização para reacomodar a situação.
Então os fluxos de capitais mais livres desse momento do que depois de 29 e no período da guerra e na saída da guerra vão também potencializar estes movimentos. Notem, nós estamos pensando aqui muito na década de 60, que é um período de maior instabilidade neste fronte em particular. Inclusive o dólar estadunidense vai ser objeto de pressão. Nesse sentido, nós vamos agora explorar os dilemas de política econômica, ou seja, como um país pode atingir o equilíbrio interno e externo simultaneamente quando ele não pode fazer política monetária, porque sua taxa de juros tem que ser igual ao internacional. Ele tem limitações para sua política cambial. No limite, ele pode valorizar ou desvalorizar a sua moeda. Isso tem os custos que nós já discutimos anteriormente. Valorizar ou desvalorizar uma moeda implica perda de credibilidade, particularmente para quem desvaloriza. Né? Esse país torna-se um alvo mais fácil para uma corrida especulativa no momento posterior. Então é como se eu desejasse atingir o equilíbrio externo, vale dizer a conta corrente estabilizada num patamar que dê conforto para aquela economia, né? E o equilíbrio interno, pleno emprego, sem pressões inflacionárias e, por óbvio, deflacionárias, com um único instrumento que é a política fiscal. Vamos ver como isso era difícil e, no limite, impossível. Na falta da política monetária, a política fiscal é o que vai me permitir levar o produto ao nível de pleno emprego. Lembrando que o equilíbrio macroeconômico ao nível de pleno emprego é aquele nível de renda que garanta a oferta de bens e serviços iguais à demanda por bens e serviços. As variáveis que eu vou poder manipular aí é o nível de impostos e o gasto público. Podemos chamar de alívio fiscal uma política que expanda gastos e ou reduz impostos. Eu vou estar produzindo um alívio fiscal na economia para tentar jogar minha economia lá para o pleno emprego. Eventualmente eu posso mexer no meu nível de taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio nominal mais elevada, assumindo preços rígidos internos e externos no curto prazo, torna o meu produto relativamente mais barato frente ao internacional. Então eu posso mudar o nível do gasto pela política fiscal e a composição do gasto pela valorização ou desvalorização da minha moeda. Sempre lembrando que a desvalorização ou a valorização eram evitados ao extremo pelos custos que poderiam atingir na credibilidade dos países. Portanto, me sobra a política fiscal, que eu não tenho a monetária, para atingir esses objetivos, o interno e o externo. Este gráfico ajuda a ilustrar os dilemas de política econômica. Nós temos duas curvas. A primeira, primeiro nós temos no eixo vertical a taxa de câmbio, no eixo horizontal a política fiscal. O alívio fiscal por meio da expansão de gastos ou redução de impostos. A curva II está nos revelando o quê? As inúmeras combinações entre taxa de câmbio e política fiscal que permitem que a economia esteja em pleno emprego. Então, cada ponto sobre esta reta é um ponto de renda no nível de pleno emprego. Mas eu posso ter renda no nível de pleno emprego com uma taxa de câmbio mais alta e menor estímulo fiscal, ou com uma taxa de câmbio mais baixa ou maior estímulo fiscal. Pontos à direita desta curva serão pontos de pressão inflacionária ou de excesso de emprego. O estímulo fiscal está muito elevado para o nível da taxa de câmbio nominal. Eu teria que reduzir o volume de gastos, de composição de gastos, por exemplo, valorizando a minha moeda para aquele nível de estímulo fiscal, de modo que eu vou importar menos e exportar mais, o pior o resultado em conta corrente. Ou eu reduzo o estímulo fiscal para um dado nível do preço do meu produto frente ao produto internacional, vale dizer a minha taxa de câmbio real. Então todos os pontos à direita são de sobreemprego, pressão inflacionária. Todos os pontos à minha esquerda são de subemprego. Eu não estou ocupando plenamente os meus recursos, tenho aí alguma pressão deflacionária. Nessa situação eu posso melhorar tanto por meio da expansão fiscal quanto por meio da depreciação ou desvalorização da minha moeda, com uma taxa de câmbio mais alta, a me permitir o maior volume de exportações líquidas. Portanto, somente em cima da reta I eu estou onde eu desejo, em pleno emprego, mas com distintas combinações de políticas, de
graus de política, em termos de nível de câmbio de política fiscal. A curva XX é o equilíbrio externo. O que é o equilíbrio externo aqui? É a conta corrente constante num nível X qualquer. Que nível é esse? É zero? É mais 1% do PIB? Menos 1% do PIB? Bom, isso não importa. Importa que é um nível que não é nem déficit excessivo, nem superávit excessivo. Vejamos, portanto, que cada ponto dessa curva também é uma combinação de alívio fiscal e taxa de câmbio. O alívio fiscal, como é que entra para o resultado externo? Se eu faço uma política fiscal expansionista, né, eu vou gastar mais na economia e parte é com bens importados. Vamos pensar em impostos. Se eu reduzo impostos, a renda disponível, que é um determinante do resultado em conta corrente, sobe. Se eu aumento impostos, cai a renda disponível, que é um dos determinantes das importações. Né? E a taxa de câmbio, por óbvio, muda o preço relativo entre a produção doméstica e a produção estrangeira. Pois bem, se eu estou à esquerda da curva XX, mais à direita, nesse nosso mais à esquerda, né, desse nosso quadrilátero, eu vou estar com uma situação de superávit excessivo em conta corrente. O alívio fiscal é muito baixo para o nível da minha taxa de câmbio, de modo que esta economia, né, está muito competitiva em função da taxa de câmbio e gastando pouco pelo baixo nível de estímulo fiscal. Para que eu volte a uma situação constante, numa zona de conforto, digamos, de resultado de conta corrente, eu vou ter que ampliar o alívio fiscal para importar mais, né? O alívio fiscal só vai afetar as importações, ou valorizar a minha taxa de câmbio nominal, por isso a taxa de câmbio real, e também exportar menos e importar mais. Pontos à direita já são pontos de déficit, porque o estímulo fiscal está muito alto para o nível da taxa de câmbio. Eu estou importando demais, né? E a minha taxa de câmbio não permite compensar, tornando essa importação relativamente mais cara ou a minha exportação relativamente mais competitiva. E, portanto, eu deveria ou reduzir o estímulo fiscal e ou desvalorizar a taxa de câmbio real para combater o déficit excessivo. Notem que nós só vamos ter uma combinação entre nível de taxa de câmbio e estímulo fiscal a garantir simultaneamente o equilíbrio interno e externo. Fora disto, eu estou em 4 regiões de desconforto. Vamos olhar para a região 1 e 3, que são mais paradigmáticas de situações observadas na realidade. Na situação 1, eu posso ser Alemanha ou Japão em muitos momentos a partir dos anos 60. O que é isso? Eu tenho um superávit excessivo e eu tenho um problema de sobreemprego, de pressão inflacionária. Se eu usar a política fiscal para reduzir o sobreemprego, eu vou aprofundar o superávit excessivo em conta corrente, né, se eu fizer uma política fiscal contracionista. Se eu fizer uma política fiscal expansionista, né, um maior alívio fiscal para gastar mais e, portanto, reduzir o excesso de superávit em conta corrente e ir em direção a X, somente pela política fiscal, eu vou produzir pressão inflacionária e um sobreemprego maior ainda. Eu deveria combinar tanto uma política fiscal mais contida com uma valorização do marco alemão. No extremo oposto, na região 3, nós temos a situação inglesa, tipicamente, mas outros países também, na qual a política fiscal seria insuficiente para recuperar o plano de emprego, um maior alívio fiscal me geraria mais perto da curva II, porém mais longe da curva XX. Eu melhoraria o equilíbrio interno e pioraria o externo. A necessidade aqui seria combinar desvalorização cambial com política fiscal expansionista. Vamos ver isso com mais detalhes na sequência.